há pintores que fazem verdadeiros quadros com o teto num processo de metamorfose. Sim. Quando, por exemplo, aparecem aqueles quadros que estão com rostos humanos ao mesmo tempo, mas depois ficam transfigurados, portanto, há uma metamorfose do próprio rosto da pessoa na pintura. O que é? Vocês têm que ter um bocadinho de calma, porque eu ainda não liguei as fichas todas, por isso isto está a aquecer a máquina. E ali a minha compincha, para não lhe chamar outra coisa, também hoje está com o espírito da mula, por causa, olha, sei lá, porque está a fazer as partilhas e não está a partilhar nada de jeito. Então, nós... Tu consegues ver qual o tipo de metamorfose? Eu digo metamorfose, tu dizes mas é por acaso é metamorfose. Não sei, perguntar aí a um dos nossos amigos. Qual é que achas que devia ser o meu tipo de metamorfose? O teu tipo de metamorfose? O que achas que eu devia fazer? Como tu te havias de mostrar? Não. Olha, por exemplo, não vamos muito longe. Por exemplo, aquelas pessoas que são metrosexuais fazem uma metamorfose. Quer queiras, quer não. Mas eu queria que alguém fizesse uma pergunta, porque assim saía melhor. Está aqui a Simona Abreu Vieira a dizer: me explica a metamorfose. Não, eu quero é que alguém explique a metamorfose. A metamorfose significa geralmente mudança. É a transformação de um ser no outro ser. Portanto, aí vem a parte em que eu digo quando falo na própria espiritualidade, na essência, de uma forma em outra forma. Portanto, é a transformação de uma forma. Há um sentido figurado da metamorfose que é a mudança considerável que ocorre no caráter de cada um de nós, ou no estado, ou na aparência de uma pessoa. De uma pessoa. É a transmutação física e moral. Então, nós temos que trabalhar mais a nossa forma de ser, construindo-a de modo a que nós possamos ser melhores, mais agradáveis e seres mais interessantes. No sentido espiritual, quando se faz a metamorfose, geralmente dá-se a reencarnação ou a desencarnação. Ou seja, é quando o corpo se tem que ligar quando o espírito, o ser espiritual tem que se ligar ao corpo, ao ligar-se ao corpo, realmente tem que esquecer uma série de coisas que já vivenciou e já experienciou. E ao esquecer essas coisas, lá está o tal plano que se pode fazer, vai planear uma nova vida, uma nova existência, com um novo corpo, um novo nome, numa nova cidade ou numa nova aldeia, com os novos familiares para aprender. Também se dá a metamorfose quando realmente nós deixamos o nosso corpo. Porque ao deixarmos o nosso corpo, o corpo em si morre, mas nós não morremos. Então, nós vamos também ter que fazer uma transformação de termos
a sensação de corpo só para sermos a essência. Então, nós fazemos a transformação daquilo que quando fisicamente fazemos as coisas e dizemos as coisas e nos comportamos, ao desencarnarmos, nós temos a noção exata que temos que transformar, porque as coisas já não serão nunca como eram quando nós estávamos, como nós somos seres encarnados. Entre o ser só, ser desencarnado, ou ser espiritual, e o ser encarnado, que é ser espiritual com um corpo físico, para podermos vaguear no espaço físico, aí tem que haver uma transformação. As próprias pessoas, com o crescimento e o desenvolvimento, com o passar dos anos, elas próprias fazem a sua própria transformação. E ao fazer essa transformação, dá-se em si próprio, no seu psíquico e na sua consciência, a metamorfose. Porquê é que é importante haver essas transformações? Porque essas transformações é o que nos vão dar ou proporcionar a nossa evolução, quer a nível material, quer a nível espiritual, energético, como quereis. Nós somos seres energéticos, como tal. Ao transformarmos-nos minimamente em seres humanos, mas não deixando a nossa parte energética, nós temos que realmente fazer uma transformação até no nosso conhecimento. Há conhecimentos que se apagam, há conhecimentos que ficam guardados, há experiências que ficam guardadas, porque não se vão pôr em prática, nem nós nos vamos conseguir lembrar, que é um dos passos da reencarnação para a evolução, nós não nos vamos poder nos lembrar. Mas mesmo nós, cada um de nós, não tendo essa crença da reencarnação, porque já não é crença, porque há, de alguma forma, provado a reencarnação na parapsicologia e não só, mesmo no campo científico. Uma das coisas engraçadas, e com certeza alguns de vocês já leram, na Austrália nasceu uma criança que essa própria criança, mal começou a falar, começou a dizer que tinha sido a Princesa Diana. Sem ninguém lhe falar na Princesa Diana, essa criança descrevia a Princesa Diana, a morte que ele próprio sofreu, os filhos que teve e a vida, portanto, de princesa que ela teve. E essa criança não tinha conhecimento nenhum da própria Princesa Diana. Portanto, quando ela viu uma fotografia da Princesa Diana pela primeira vez, ela disse logo: eu fui aquela mulher. E começou a descrever. Os pais começaram a tomar atenção, nunca influenciando a criança, e a criança acabou por descrever factos que não eram conhecidos do nível público. Isso podia ser uma fake news. Nós temos aqui pessoas que falam bastante bem inglês, maravilhosamente, como eu. Fake news, mas por acaso não é uma fake news, é um facto real, e como esse facto, houve várias crianças que, quer nos Estados Unidos da América, na Holanda, quer, por exemplo, na Rússia, que isso é muito estudado, a paranormalidade da Rússia e na América é muito estudado. Antigamente, até no tempo da Guerra Fria, algumas pessoas com dons muito específicos eram recrutadas para passarem informações da parte espiritual para a material. Por exemplo, houve sempre uma ideia da parte do prelado em que o Papa é escolhido pelo Divino Espírito Santo, não é escolhido pelos homens, mas é uma intuição do Espírito Santo que faz com que aquele seja Papa ou não seja. Se o Papa a esta hora estivesse aqui sentado, dava-lhe um fanico, mas não interessa nada. A mim não me faz diferença.
Porque aquilo também é uma metamorfose. Aí é que está. Só que eu não vou falar nela, não é? Pronto. A necessidade também, quando as pessoas não sentem o seu corpo, e é por isso que as pessoas não devem criticar, há mulheres que sentem que deveriam ser homens, e há homens que sentem que deveriam ser mulheres e fazem uma metamorfose física, ou seja, fazem uma transformação no seu corpo, de modo a que mudem para aquela personalidade que realmente sentem que são do seu interior. Por isso é que nós devemos ter a compreensão de todos os acontecimentos que se dão na Terra, porque eu costumo dizer que os acontecimentos na Terra, se não forem para se dar neles, não se dão. Quando eles se dão é porque é permitido por alguém, nem que seja pelo próprio indivíduo. E nessa questão, o indivíduo, por si próprio, se é permissível, logo tem que criar um campo magnético à sua volta para que aquele acontecimento se dê, ou para que aquele comportamento se dê. Um dos grandes casos que nós temos de metamorfose é, por exemplo, o José Castelo Branco. Nós conseguimos olhar para aquela figura, para aquele ser humano e espiritual, e não nos aparenta ser nem mulher nem homem. É algo indecifrável. Só percebemos exatamente quem ele é quando começa a falar, quando começa a expressar-se. E reparem, o mundo está tão às avessas que até deu precisamente para ele construir um movimento de justiça popular. Acho que é isso, não é? É isso. Eu não, a partir do José Castelo Branco, ela até pode subir a deputado. É isso, é esse nome, não é? É. Não sei. Movimento de Justiça Popular. Acho. Eu acho que é. Pronto. Mas nós agora imaginamos que ele vai ter que fazer uma transformação. I tell you, let's open the Adriano. Meu Deus sagrado dessa cena. Ai, mas que engraçado. Shitdalt. Sim. Estava-me a rir porque estou a imaginar o Castelo Branco, o José Castelo Branco no Parlamento, ia começar a gritar: suas bichas! Claro que vai ter que existir. Por acaso é verdade, ele tem esse tipo de linguagem própria quando realmente se quer impor, ele trata as pessoas todas. E a gente já os viu no reality show, e quando ele fala, ele diz logo: suas bichas, vocês não sabem nada, eu é que sei tudo, claro, evidentemente. Mas não me admiraria nada que ele tivesse toda a atenção, porque acho que é estas metamorfoses fora do normal que acontecem na nossa sociedade que levam as pessoas, às vezes, a seguir aquilo que é tão invulgar, porque estão fartos do vulgar. E porque as pessoas no campo do vulgar, já não dão nada. Cada um come do que gosta, ele está a comer do que gosta. Pronto, por isso era nada a dizer. Pronto, vamos lá. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Já há muitas. Mas eu nunca acho isso no meu computador, e às vezes ando à procura, caralho. Olha, por falar nisso, ainda hoje não vi a lua. Nem hoje, nem ontem. Já há muito tempo que não vejo a lua.
Não tem nenhuma pergunta? Olha, está aqui a Sheila Ribeiro diz: boa noite a todos. Metamorfoses são mudanças ao longo da vida. Vamos todos sofrendo. Pode ser que seja mais notório em ciclos de 7 anos. Já senti alguma metamorfose em mim. Está certo. Mas estás com o meu telemóvel, por isso. Depois não pôs as perguntas ali, vocês hoje estão todos bons, que eu pus outra vez a mão no cabelo e agora desarranjei o cabelo. Hã? Não há, porque a gente também estamos aqui sem coisa. Sim, senhora, metamorfoses são mudanças ao longo da vida. Vamos todos sofrendo. Pode ser que seja mais notório em ciclo de 7 anos. Já senti alguma metamorfose em mim. Todos nós, Sheila, durante toda a nossa vida vamos fazer determinadas mudanças e os próprios acontecimentos da vida provocam em nós, muitas vezes, provocam em nós, os próprios acontecimentos levam-nos a ter a ação e levam-nos a caminhos, podem ser dolorosos ou não, levam-nos a caminhos de nós melhorarmos e de nós entendermos melhor o mundo, e aí estou de acordo com a Livramento, que diz em busca da realidade. Às vezes a transformação é em busca da realidade. Há muitos autores que defendem que o mundo é ilusório, que nós somos ilusões, que podemos estar aqui ou não podemos. No campo da filosofia tudo nos é permitido e tudo é questionável, até encontrarmos as respostas realmente adequadas ao parecer. Mas a verdade é que eu existo, tu existes e nós todos existimos, estamos aqui, estamos na Terra, a Terra existe. Embora a nossa mente possa criar, como diz a neurociência, muitas ilusões, mas uma coisa é verdade: a nossa própria existência, a existência do próprio mundo, a existência dos próprios cataclismos que se dão na Terra e das grandes transformações que se dão na Terra, evidentemente que essas são bastante reais. Agora, através da criação, ou seja, do poder criativo ou da visualização criativa, nós podemos fazer grandes transformações essas que podem durar alguns anos, e aí há uma data certa para nós conseguirmos atingir essa plenitude da transformação e usufruirmos dessa plenitude da transformação. Não é por acaso que muitas vezes, muitas pessoas dizem que quando atingem determinada maturidade e determinada idade, era quando deveriam começar a viver, porque já têm o conhecimento todo que é necessário, com 60 e 70 anos, com 70 anos, 65 a partir de 70 anos, já têm a maturidade suficiente para que se recomeçassem como se tivessem 20 anos, terem uma vida completamente diferente e viverem num mundo, pelo menos no seu próprio mundo, de uma maneira diferente, sem tanta dor, sem tanto sofrimento, porque havia uma maior compreensão. Esse entendimento, dessa compreensão individual, logo se repercute no coletivo e aí a própria sociedade fará a sua própria evolução. Mas nunca esquecendo que somos de origem, a nossa essência, nós somos seres de essência, seres espirituais, nunca esquecendo o facto da nossa existência ser imortal e não mortal. Muitas vezes nós na vida levamos a vida a pensarmos só naquela parte física, material, e por isso sentimos a dor da doença, sentimos a dor e o desespero da falta de amor, de carinho, de afetos, e sentimos muitas vezes o desespero do nosso trabalho, de não ser equilibrado ou de não conseguirmos, com o nosso trabalho, ganharmos o suficiente para podermos realizar os nossos projetos ou responder às nossas expectativas. O que isso nos leva a outro campo, que é o campo da ilusão, da desilusão, quando realmente nós criamos expectativas demasiado elevadas para nós.
Ao criarmos uma expectativa, devemos ter em consideração toda a nossa capacidade de ação, toda a nossa força, a nossa motivação e a forma como nós vamos percorrer o caminho até conseguirmos esse objetivo que nós queremos atingir. Não é menos verdade que muitas vezes ficamos muito parados no tempo e no espaço porque os acontecimentos não se dão. Nada acontece no momento exato em que nós desejamos, queremos ou criamos. Tudo tem o seu tempo. Também não é no momento exato que a fecundação se dá num momento exato, mas não é no momento exato depois que temos a criança nos nossos braços. Tem de passar o tempo, tem as células que se transformarem, tem o corpo que se criar dentro do útero, para que realmente, depois da criança estar, ou seja, do feto estar todo criado e desenvolvido e com todas as suas capacidades e com todo o tempo que está determinado, poder nascer. Portanto, não é por acaso também que se costuma dizer que a pressa é inimiga da evolução, porque nós, ao termos tanta pressa de sermos pessoas abastadas, nós às vezes, ou de sermos pessoas afortunadas, nós às vezes, com essa pressa, nós acabamos por encontrar mais obstáculos no nosso caminho e por nos ser mais difícil ultrapassar esses mesmos obstáculos. É por isso que nós, muitas vezes, recorremos a pessoas que podem ser mais sábias ou não, mas que nós acreditamos que sejam mais sábias para nos aconselhar quando nós temos todo o poder, toda a força, basta nós desenvolvermos as nossas capacidades, adquirirmos o conhecimento para realmente conseguirmos ou sermos capazes de chegar então e de ter uma vida não de sobrevivência, mas uma vida de viver. Porque a maior parte de nós que está na Terra, seja neste país, seja noutro país, a maior parte de nós sobrevive aqui, não vive, sobrevive. Por diversas questões políticas, económicas, sociais e individuais, pessoais também. Portanto, nós temos que fazer a nossa metamorfose de tal forma que nós possamos nos conseguir adaptar a toda uma certa realidade, não àquilo que é utópico, a uma realidade sentida, a uma realidade que pode ser baixa energeticamente e pobre, mas que acaba por se tornar muito forte e muito rica, quer no conhecimento, quer nos valores adquiridos e nos valores depois espalhados como consequência da nossa própria evolução. Muitas vezes, quando procuramos fora de nós as soluções, nós perdemos muitos anos até compreendermos que, afinal de contas, a solução somos nós próprios e nós temos que ter essa consciência. Dizem-nos muitas vezes os seres espirituais, que nós precisamos cultivar a paciência. Embora outros seres espirituais nos digam que nós temos que fazer a aceitação ou aceitar tudo o que acontece, mesmo que seja muito negativo na nossa vida. Há duas linhas espirituais que nós podemos ter em conta. Uma linha espiritual é a mais da religiosidade, o que faz com que nós possamos dizer às pessoas para elas se resignarem, aceitarem o sofrimento, viverem em sofrimento e viverem em sofrimento. Eu, pessoalmente, não sou muito adepto dessa linha, sou mais da linha da liberdade e do livre-arbítrio. Eu não tenho que me resignar no meu sofrimento, eu tenho que lutar
para que o meu sofrimento seja diluído, eu tenho que lutar para que o meu obstáculo seja também diluído e ultrapassado e chegar lá. Eu tenho que ter consciência das minhas próprias capacidades, dos meus próprios conhecimentos, e se me faltam esses conhecimentos, eu tenho que estudá-los, adquiri-los, experienciá-los, para realmente eu poder libertar-me daquilo que me possa estar a acobrinhar, daquilo que me possa estar a fazer sofrer, daquilo que me possa estar a travar o andamento do meu caminho. Evidentemente que, mesmo vivendo em sociedade e querendo cumprir as regras da própria sociedade, nós temos que ter consciência sempre do nosso próprio eu e da nossa própria individualidade e da nossa própria verdade. A nossa verdade poderá nunca vir a ser uma verdade de outrem, mas será sempre a nossa verdade, e é com essa nossa verdade que nós conseguimos, em vez de sobreviver, vivermos. Nós vivemos constantemente muito preocupados sempre daquilo que os outros pensam, ou se nós lhes vamos agradar ou não, daquilo que os outros dizem. Nós todos os conselhos ouviremos, mas só o nosso conselho tomaremos. E quem fizer assim é um ser livre. Quem fizer o contrário, evidentemente que nunca será um ser livre, mas será um ser aprisionado a conceitos que não têm nada a ver, muitas vezes, com o nosso crescimento moral e espiritual, mas sim têm a ver com a vontade da manipulação daqueles que nos rodeiam e daqueles outros que têm muito e muito mais poder. Pronto, então agora vou ver se há aí a coisa. O Mário Henriques diz, significa que temos que mudar. Claro que significa, nós todos temos que mudar, não podemos estar à espera que os nossos amigos espirituais façam o trabalho por nós, que os nossos santinhos e os nossos anjinhos façam o trabalho por nós, porque a verdade é que os nossos anjinhos, os nossos santinhos, os nossos amigos espirituais apenas nos acompanham, nos tocam, nos envolvem energeticamente para nós despertarmos. Por isso, quem tem que começar a mudança somos nós próprios, não é os outros. E a Fátima Marques diz, e as pessoas com duas caras também, as pessoas com duas caras são os dois caminhos, é o tal caminho da resignação, é bem feito que aconteça isso, tu mereces isso, porque ninguém sabe o que cada um merece, a não ser cada um. No dia que eu deixar de perceber o que mereço, eu já não estou no meu próprio caminho, já estou no caminho dos outros. E eu tenho que estar no meu caminho. Então, quem determina se eu mereço, se eu chego lá, se eu consigo, sou eu próprio, não é mais ninguém além disto. Não há nenhum ser energético que possa chegar ao pé de mim e me acobrinhar sem eu o permitir e me prender e não me deixar liberto para eu seguir. Tendo sempre eu consciência que serei responsável por cada passada que eu der nesta terra e que eu fizer na minha própria evolução. Então as pessoas com duas caras, o que têm é a sua colheita também é dúbia. E a sua colheita será sempre das duas caras que a pessoa apresenta. Portanto, no sentido da cara mais feia, ou quando dizem mais mal daquela pessoa, por exemplo, de mim, quando dizem mais mal de mim e quando dizem mais bem de mim uma só pessoa, evidentemente que a consequência do dizer mais mal vai-lhe surgir no caminho, assim como a consequência de dizer mais bem vai-lhe surgir no caminho, mais tarde ou mais cedo. E aí sim, aí há períodos muito específicos entre os 5 e os 7 anos, e a Sheila tem razão, entre os 5 e os 7 anos, em que essas coisas vão acontecer. Ou seja, nós vamos nesses períodos de tempo, depois da ação que tivemos primária, vamos, às vezes demora esse tempo, de 5 a 7 anos, nós vamos colher aquilo que semeamos.
mas fomos nós que decidimos que era aquilo que queremos. Por isso, cada um tem o que merece. Assim, Santos diz, será a nossa transformação pessoal, a nossa mudança, a nossa evolução? Portanto, evidentemente que nós só conseguimos evoluir não porque alguém nos diz que nós vamos evoluir se nos comportarmos desta ou daquela maneira, mas só conseguimos evoluir se nós estivermos de acordo connosco próprios. Não é de acordo com aquilo que nos rodeia, mas de acordo com a nossa próprio ser. Porque a intensidade do ódio ou do amor, a intensidade da raiva, do prazer ou do desprazer, está em nós e não está fora de nós. E são sentimentos que nós sentimos. Nós podemos observar esses sentimentos e essas formas nos outros, mas jamais conseguiremos avaliar se não as avaliarmos por nós próprios. É por isso que às vezes na correria da vida nós nos esquecemos que repentinamente pode desaparecer algo da nossa vida que nós não estávamos a fazer contas, ou pode aparecer algo na nossa vida que nós não estávamos sequer preparados para isso acontecer. Porque nós quisemos pôr no vós, nos outros, as coisas nas mãos dos outros, até nas mãos da própria circunstância da vida e nas mãos da própria espiritualidade. E é aí que muitas vezes nós conseguimos errar. É aí que nós muitas vezes nos enterramos completamente e é aí que nós muitas vezes não conseguimos fazer com que a nossa vida flua. A Lili Santos diz, o tema nos leva a muitas interrogações, um deles, a homossexualidade ter a ver com a reencarnação. Nessa problemática dos vários comportamentos sexuais que até foram estudados por um grande psicólogo americano e que as pessoas ficaram horrorizadas com o estudo na época, mas é um grande estudo que ainda hoje muita gente vai beber a fonte, porque aquele estudo é o relatório de Kinsky, posso não estar a dizer bem, mas é mais ou menos isso, o relatório de Kinsky, estudou toda essa problemática. Já Freud dizia que a nossa essência era da bissexualidade e não da homossexualidade ou da heterossexualidade exclusiva. Por natureza, todos nós éramos bissexuais. E no relatório de Kinsky, portanto, um homem americano, psicólogo, com a sua mulher e recebeu um grande subsídio para estudar em todo o território americano a sexualidade, nota-se perfeitamente nesse relatório, às conclusões que ele chega. Hoje ouve-se muito falar no poliamor, ouve-se muito falar no swing, ouve muito falar nessas experiências que as pessoas gostam de ter e têm-nas em segredo. Claro que não as publicam. Uma das coisas dos Estados Unidos da América, uma das coisas que acontece é a sexualidade é um assunto muito delicado, porque quem tiver relações sexuais fora da idade comete um crime. Portanto, a violência sexual torna-se um crime. Portanto, mas, segundo as regras dele, tudo o que acontecer debaixo dos lençóis, desde que não saia para fora, está tudo bem. A partir do momento que saia para fora, as consequências são muito gravosas. Muitas vezes as pessoas são condenadas à prisão, até condenadas à pena de morte por acontecimentos em relação à sexualidade que noutros países são completamente normais, em conformidade com a cultura. O ser-se homossexual, muitas vezes a sua origem é de origem espiritual, pelo tratamento que nós demos a várias relações que tivemos em várias reencarnações e que nos faltou o respeito, nos faltou o amor e o bom senso. Então, muitas vezes as pessoas nascem homossexuais, não escolhem ser homossexuais, nascem, porque isso vem
na genética, no ADN de cada um de nós. Embora não seja uma doença, mas é realmente uma personalidade. E nós hoje vimos, em muitas crianças, já sabemos que essas crianças são homossexuais, são bissexuais ou são heterossexuais. Mesmo quando elas estão na pré-primária e na primária. Se tivermos atenção, tivermos conhecimento suficiente, fizermos uma observação acuidada, nós percebemos exatamente qual é o futuro daquela criança. Há um grande psicólogo inglês, que é muito revolucionário, ele próprio diz: dai-me as crianças e eu farei das crianças o que vocês querem que eu faça delas. Se quiserem, eu faço crianças amorosas, ou seja, através das técnicas e através do trabalho dele, ele consegue fazer com que as crianças sejam amorosas, mas também consegue fazer com que as crianças sejam assassinas, sejam umas transviadas da sociedade. Verdade, porém, é que se na essência, e é aqui que às vezes há o erro quando se faz um grande estudo, se na essência dessa criança, e se não apanharmos antes dessa essência despertar, na essência dessa criança não está o sentido da criança ser uma assassina, evidentemente que a criança poderá ser preparada para ser assassina, mas ela nunca será uma assassina. Nós todos temos a capacidade, muitas vezes, de quando andamos desvairados e desequilibrados, de também sermos uns assassinos. Nós podemos ser um pouco de tudo, porque nós não estamos libertos de ser um pouco de tudo. Basta a circunstância nos provocar, basta nós perdermos o nosso próprio controle ou termos o desconhecimento de nós próprios, para que realmente nós tenhamos atitudes que jamais pensaríamos que as íamos ter. Se alguém nos dissesse que nós tínhamos aquelas atitudes, nós diríamos sempre: não, eu nunca vou fazer isso, mas a verdade é que naquele momento, naquela circunstância, naquela altura, nós somos capazes de fazer tudo. Quando nós falamos muito de um problema e de uma problemática, como é o caso da homossexualidade, do suicídio, da depressão, é porque nós não aceitamos bem esses problemas. E nós temos que perceber, porque aquilo que não nos incomoda, nós não precisamos de muitas explicações. Nós não precisamos de muito esclarecimento, porque já o temos na nossa própria essência. Agora, aquilo que nos incomoda e que nós não entendemos, que nós não temos a noção do entendimento da nossa parte, não é da parte dos outros, nos incomoda todos esses assuntos. Desde a eutanásia, desde o divórcio, desde falha-me agora o termo, desde do aborto, desde a criminalidade, desde do ciúme doentio, às vezes o próprio ódio e da raiva. Há pessoas que têm um ódio extremo por um acontecimento pequeníssimo, mas lá está a evolução delas, o desenvolvimento espiritual da sua própria essência, as experiências de outras reencarnações que não são lembradas na consciência, acabam por acelerar um processo que está adormecido dentro de cada um de nós, e nós acabaremos por ter, às vezes, as mais belas ações, mas outras vezes as mais horrorosas das ações. Mas não é por isso que nós nos devemos zangar e não nos devemos dar uns com os outros e não nos devemos entender. E nunca será por isso. Terá que ser realmente por algo que seja, que valha a pena, como eu costumo dizer, que não seja gratuito, que seja algo muito sério. Então aí nós podemos nos zangar, podemos refilar, podemos criar até um certo desequilíbrio para cada um de nós depois consertar e se reformular e daí advir a própria evolução espiritual. Até que é muito, muito interessante todo esse processo de que às vezes as coisas parecem tão más, parece que estamos perdidos. Muitas vezes ouve-se as pessoas dizer: o chão, fiquei sem chão.
As pessoas dizem isto mesmo, fiquei sem chão. Portanto, porquê? Porque é em problemas que as pessoas ou não os entendem, ou nunca os viveram, ou nunca tiveram à vontade para falar sobre esses problemas, e então elas ficam sem chão porque nem deram a possibilidade à existência desses problemas, pois os problemas existem todos, os problemas existem, todos os problemas que existem na Terra existem, e são permitidos. Muitas vezes há muitas pessoas, por exemplo, se não fosse permitido, nós não tínhamos o Estado Islâmico fanático e não tínhamos uma facção católica fanática e não tínhamos as seitas e não tínhamos os partidos políticos fanáticos. Nós não tínhamos, vivíamos em harmonia, em paz. A democracia não era fanática, porque hoje vivemos uma democracia muito fanática. Há um fanatismo que é transversal a toda a sociedade, a todas as culturas e a todos os povos. Há um fanatismo pelo poder incrível que meia dúzia de pessoas, ou uma dúzia de pessoas, conseguem efetivamente criar um desequilíbrio financeiro enorme, criar situações em que as pessoas não possam ter um trabalho que lhes dê o retorno desse mesmo seu trabalho, porque é sempre mandado, o trabalho é avaliado por esses outros que muitas vezes acabam por não ter escrúpulos, acabam por não dignificar o humanismo e a humanidade e acabam porque pensam que isto tudo tem um princípio, meio e fim e acabam por viver só desse princípio, meio e fim, e como não há nada que os faça sofrer, a não ser alguma doença que venha rapidamente e que o poder que eles têm não pode controlar, aí é que eles têm a consciência da falta de humanismo que realmente se apoderou deles para os fazer chegar a algum lugar. Ali Nunes diz: não me incomoda, gosto de ler e analisar com quem sabe, com imenso à vontade e respeito. E é assim que nós devemos ser. As coisas não nos devem incomodar. Eu não falei no sentido de incomodar a Cília. Eu estava a falar para um todo, e porque me veio uma coisa à cabeça, um acontecimento da semana passada, e lembrei-me de o falar, uma vez que a pergunta ali estava feita, mas não era diretamente, porque não a tenho, pelo que sei de si, não a tenho nessa conta. Eu sei perfeitamente que é uma pessoa que gosta realmente de aprender, de evoluir, e gosta de ser prestável para as outras pessoas e para si própria e para os seus. Portanto, é preciso nós fazermos determinadas, estarmos atentos, principalmente, e de nós percebermos bem o que queremos, porque nós às vezes pensamos assim: mas eu nunca vou conseguir ter aquilo. Quem é que me garante a mim que eu nunca vou conseguir? Pela vontade dos outros eu posso nunca conseguir ter aquilo, mas é a vontade dos outros. Importa-me é saber qual é a minha vontade. Será que eu vou conseguir ou não? Ou será que eu quero conseguir? Porque não é só eu vou conseguir, às vezes é eu querer conseguir. Porque há muitas coisas que nós dizemos: eu gostava de conseguir aquilo, mas nós não queremos conseguir aquilo. Só que não temos coragem de assumir perante os outros, perante aqueles que nos rodeiam, os nossos familiares, que nós não queremos ir por aquele caminho. E, portanto, nós vivemos numa dualidade. Vivemos praticamente confinados à vontade daqueles que nos são mais próximos, que gostam muito de nós e que nós gostamos muito deles. E por uma questão de respeito não queremos estar a contrariá-los, não queremos estar a desviar-nos das expectativas deles, o que isso é um erro profundo e grande em cada um de nós. Mais alguma pergunta que aí está? Boa noite, Beta. Queres fazer alguma pergunta, filha? Ela quer fazer alguma pergunta? Não. Hã?
Hã? Calma. Ah, não. A informação demora muito tempo. Eu estou aqui extasiado com uma coisa que está aqui a acontecer na sala. Está aqui um ser espiritual que pegou-me no meu telemóvel e está-me a filmar, ou não sei se me está a filmar. Pá, mas não me digas que eu... Está em direto. O meu telemóvel está em direto para onde? Ah, para o Instagram. Já agora espero... Ela não quer fazer uma pergunta, mas... Mas o quê? Diz aqui... É. Ah, Dedo Margarida ama-me muito. Pois claro, filha, tens que me amar muito porque eu também te amo muito. É por isso que somos pai e filho. Ah, então estamos também no em direto no Instagram. Que bonito, ninguém me avisou. Já agora eu cumprimento as pessoas que me seguem no Instagram. É só uma pessoa que me está a seguir. Ai, pobrezinho que eu sou. Mas não interessa nada que depois as pessoas vão ver. Já são duas. É a Neide Figueiredo. Ah, está bem. Então, pronto. Então, olha, eu agradeço muito àqueles que me estão a seguir no Instagram e peço para me seguirem mais e também me darem algumas ideias de alguns assuntos que queiram ver tratados e falados por nós todos. Em relação a uma problemática, eu gostaria daqui esclarecer, eu gostaria aqui de falar. Há vários estudos. Opa, não podes pôr o som tão alto. Há vários estudos que eu faço e que gosto de fazer. E um dos estudos que eu faço, sempre um dos problemas que eu gosto muito de tratar e de compreender e de entender é esta personagem de sermos humanos. A nossa personagem divina eu já entendo há muito, mas a nossa personagem de sermos só humanos, eu às vezes gosto muito de entender isso. E gosto muito de entender quais são as coisas principais nos seres humanos que os faz movimentar. Uma das coisas principais é o poder. Do poder vem o dinheiro, do dinheiro vem o sexo. Portanto, há três coisas principais. Não concordas? Então, diz, vem a droga. A droga tem o poder. Tudo é uma questão de poder. Pronto. E o sexo também é poder. É assim? Não estamos a falar dos casais normais, estamos a falar daquelas pessoas que usam o sexo como poder. Não, ninguém faz isso, pois não. Ah, pensava que faziam, vê lá tu. Tanta gente que faz. Há economias a nível mundial, a nível do planeta, que há economias que estão baseadas no sexo e na droga. Se uma delas for para baixo, coitada da economia. Não, pois não, claro que não. Olha, a América é uma delas, tem graça, a economia americana. Sim, não é por acaso que os chineses têm quase mais metade da dívida americana comprada que era para um dia destes os derreter. Os americanos são tão parvos que nem estão a ver, que estão a ser controlados pelos chineses. Há uns anos atrás os chineses não tinham esse poder da dívida americana. Nós sabemos, Norberto Lopes, és o maior amigo. Não te esqueças de mim, amigo, preciso mesmo. Eu sei, Norberto, e tenho estado muito atento a ti e preocupado contigo. E acho também que deves... Os teus pensamentos, Norberto, devem ser mesmo constantes. Embora estejas muito cansado, estejas um pouco, às vezes, desesperado contigo próprio, deves tentar relaxar e deves tentar, sobretudo, acreditar na tua força como antigamente acreditava, sabes? Ir ao passado e buscar essa coisa positiva que tu tinhas, que é para fisicamente, porque a nossa mente controla o nosso físico, a nossa essência controla a nossa mente. Então, nesse controle, para tu ires buscar a força para que o teu corpo tenha maior força e haja um mais rápido rejuvenescimento. Claro que a Marta Lisboa não vou responder àquela pergunta em que se a situação está a minha metamorfose, porque ela não está a fazer metamorfose nenhuma, apenas está na sua própria mudança, que é uma metamorfose, mas
eu agora não queria estar a dizer isso, e a Marta Lisboa tem que aprender. Ai, estás a apagar, é? Porquê? Pronto, então não perguntaste. Quem pergunta, ouve. Portanto, em primeiro lugar, quero dar um grande abraço ao Norberto e quero lhe dizer a ele que estou contigo. Recebe um abraço, aqueles abraços mesmo curadores e fortes, quando estiveres a dormir, que a energia possa envolver de tal forma que quando acordares te sintas mais forte, mais saudável e com uma maior abundância. Agora, quando, não está mais nenhuma pergunta, tens a certeza? Não? Hã? Não está. Então, agora vou eu perguntar às pessoas que nos estão a ouvir, que são maravilhosas, simpáticas, são muito delicadas. Vou eu perguntar às pessoas que nos estão a ouvir se gostariam de ver, de ouvir mais alguma coisa, ou que eu diga mais alguma coisa. Se não quiserem, vamos ficar por aqui porque eu estou muito cansado hoje. Peço desculpa se isto não correu como vocês queriam, mas hoje eu realmente estou um bocadinho mais cansado do que o costume. E costumo estar bastante cansado, e por isso, se não houver mais nada, eu ficaria com o tema por aqui e ficaria com o direto por aqui, e depois, mais tarde, voltaremos em mais profundidade a este tema como aos outros temas, está bem? A todos? Já podemos nos despedir todos? Vê aí se os meus amigos e seguidores, eles dizem que sim? Não se manifestaram? Pronto. De qualquer forma, ficamos hoje por aqui no direto. Peço desculpa porque eu estou muito cansado e não vou continuar. Hoje ficamos por aqui. Também já temos há quanto tempo? Há quase 30 minutos ou mais. Ó, vê aí o tempo. O tempo está ali no canto. Também já estamos há 1 hora, tenham paciência. Um abraço do tamanho do universo para todos. Que todos fiquem bem. Que todos possam usufruir da energia curativa e da energia da abundância, da energia do amor, da energia da paz, da energia da cura, que todos possam usufruir da sua própria integridade, inteligência, do seu próprio amor, e que todos realmente se possam encontrar consigo próprios e que todos possam conseguir dar a volta às vossas próprias vidas para os vossos negócios correrem, ou seja, decorrerem com mais equilíbrio, para que as vossas relações decorram com mais equilíbrio e para que vocês vivam e não estejam só no estado de sobreviver. Até para a semana, boa noite a todos e até para a semana. Desliga, se faz favor. Hoje até peço para desligar e tudo, isto é engraçado. Agora, desliga porque ainda estamos em direto, se faz favor. Muito obrigado. Já não estamos? Estamos em direto? Estamos. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Deixa-me ver aqui o direto. Põe a coisa para cá, que eu vou continuar aqui. Muito obrigado a todos. Está bem? Olha, estou tão despenteado, desculpem. Deixa-me pôr aqui. A terminar. Muito obrigado a todos. Um abraço a todos e espero que estejam todos bem. Olá, Flávio. Há muito tempo que não ouvi falar de ti. A Cristina, o Trajermi. Obrigado a todos. E agora, ao terminar isto fica no meu Instagram, não fica, Nino? Hã? Então, até à próxima. E gostei de estar convosco. E agora vou aqui mandar uma coisinha para vocês, para eu ver. Agradecido. Esperem lá. Para ver.